Então você está me dizendo que hoje em dia as pessoas separam a sua vida, seu tempo para empreender, mas para fazer um impacto de transformação na vida do outro. Infelizmente ainda é uma luta que a gente tem que levantar a bandeira, a mulher tem que empreender, tem que cativar e motivar e mobilizar várias pessoas, e a gente sabe que ainda precisa conquistar muito. Olha só, você me contou a história de uma empresária que decidiu contratar com outros padrões, a não ser currículo, com outro jeito de ver a sociedade. E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcos Botelho, bem-vindos ao Encurta, um programa que quer encurtar a distância do contexto cultural que você vive e a fé cristã e Jesus Cristo. Estamos aqui com Ana, tudo bem, Ana? Uma empreendedora, docente, e a gente vai falar hoje sobre mulheres de impacto. Eu queria começar com uma pergunta para a gente entender o contexto sobre o que é empreendedorismo social. Empreendedorismo social tem várias definições, cada um pensador tem uma definição, mas empreender socialmente é você trazer um impacto social e de transformação em vidas de pessoas, seja por uma questão inclusiva, seja por uma questão na área da saúde, na educação. Tem algumas definições que Jung nos traz. Jung, quem é? Só abre essa lacuna. Fala pra gente quem é. Muhammad Yunus, ele recebeu o prêmio Nobel com a questão dos negócios sociais, trouxe essa nova visão, esse novo viés através do empreendedorismo social que ele fez no país dele, empreendendo, fomentando a economia através de investimento em mulheres. E aí, através do microcrédito, veio essa nova visão sobre negócios sociais, impactos sociais e uma transformação no país dele. Então você está me dizendo que hoje em dia as pessoas separam a sua vida, seu tempo para empreender, mas para fazer um impacto de transformação na vida do outro e também conseguir um sustento, mas um sustento para melhorar a vida dos outros, seria isso. E mulheres estão nesse meio? Sim, ainda bem, estamos lá. Óbvio que a gente sabe que... São minoria ou não ainda? Como a gente sabe que as mulheres ainda são minorias em várias áreas, isso é uma luta sobre empoderamento feminino, equidade de gênero, igualdade de gênero, então é algo que a gente vem lutando e vem conquistando isso ao longo de diversos anos e infelizmente ainda é uma luta que a gente tem que levantar a bandeira, a mulher tem que empreender, tem que cativar e motivar e mobilizar várias pessoas e a gente sabe que ainda precisa conquistar muito. Então tem várias mulheres empreendedoras de impacto que empreendem por propósito e também com esse olhar no desenvolvimento social, no coletivo. Então eu posso trazer um exemplo de uma grande empreendedora de negócios lá de Recife, mas que tem dentro da empresa dela uma responsabilidade social fortíssima, que de 70% a 80% do quadro dela funcional são de pessoas que são oriundas do sistema prisional, são transexuais, são pessoas que estão passando por um processo de tratamento da dependência química e ela dá um suporte para que essas pessoas, dá um salário com um nível acima do mercado, capacita essas pessoas para que essas pessoas consigam serem incluídas novamente na sociedade economicamente ativa. Interessante, então qual que é o nome dela? É a dona Rose Guareste, do Grupo Julieto. Mas ela decidiu, ao contratar seus funcionários, fazer justiça e impacto social na cidade. Exato. Ela é uma rede de restaurantes que ela contrata pessoas com esse perfil. Então, isso traz a inclusão. Se a grande rede de grandes empresários ou grandes empresárias tivesse esse olhar de contratar pelo menos 20% de uma população nessa situação, ou 10% das pessoas que buscam uma reintegração na sociedade, mas por conta, de repente, de uma escolha que ele tenha feito, não consegue, então estaríamos numa posição diferente. Isso pode entrar várias questões
sociais que a gente discute de raça, de várias questões. Que legal, isso é uma mulher de impacto. Isso. Agora eu queria que talvez você me contasse uma história de uma mulher que não seja necessária ou não começou com business, uma coisa forte, mas que impactou e depois esse impacto foi alavancado, começou a chegar em mais pessoas. Vou trazer o exemplo da Renata, que é uma gestora de uma associação lá em Recife, que é a Associação ProSol, que eles atuam com pessoas que estão em situação de rua. E aí eu acompanhei o desenvolvimento deles de perto, porque eu fui mentora desse projeto, então eu participei do processo de orientação mesmo na construção do planejamento, da atuação. E o que é que o ProSol faz? O motivo do nascimento era dar banho em pessoas que estão em situação de rua. E então aí... ela começou, eu conheci ela também, ela começou servindo sopa, dando um alimento, depois ela percebeu que sem banho aquelas pessoas de rua não tinha condição de sair, né, da rua, não conseguia uma entrevista de emprego e ela queria dar um banho. Isso. Agora você me contou uma coisa, que quando ela chegou ela queria dar um banho, mas ela não tinha dado um banho. Sim, ela não tinha dado banho em ninguém, ela passou... O planejamento é algo extremamente fundamental e necessário para qualquer instituição, mas um planejamento, muitas vezes, sem uma ação, você não consegue avaliar e analisar os resultados e as modificações que precisam. Ela passou 3 meses nesse planejamento e quando ela veio me mostrar, eu disse, tá lindo, tá maravilhoso, mas eu dobrei o planejamento dela e disse, quantas pessoas você deu banho? E ela parou, disse, nenhuma. Como é que uma pessoa que tá numa situação de rua toma banho? E ela, como é que você vai orientar? Não, eu vou colocar uma orientação adesivada no local. Sim, se ele não souber ler. E se ele tiver sobre efeito de drogas, como é que ele faz? Ela tinha uma boa intenção, mas não tinha feito ainda. Isso. E aí ela conseguiu parceiros. Eu soube que você falou, só volta aqui quando você der banho em 10 pessoas. Só volta quando você der banho em alguém. Quando você der banho em alguém, você volta. E aí ela dobrou o planejamento, foi pra rua, conseguiu parceiros, levou um banheiro químico, levou uma caixa d'água, com a parceria de uma outra instituição que também faz essa ação lá em Recife. E ela deu um banho, voltou toda empolgadíssima. E aí ela, Aninha, vou precisar refazer o planejamento. Eu disse, ok, depois que você refazer, a gente volta a conversar. E aí ela refez o planejamento. E hoje ela recebeu uma doação de uma transportadora lá de Recife, de uma empresa, na verdade. Em Recife, quando ela... porque você, a gente não falou na introdução, mas a Ana ajudou no desenvolvimento de uma aceleradora e incubadora de projetos sociais lá em Recife. Então ela ajudou muito na organização e essas histórias eu pude acompanhar algumas. Isso. Na semana que eu tava lá, ela ganhou um ônibus. Foi, esse desenvolvimento. Ela começou servindo sopa, ela ganhou um ônibus e era para adaptar. Ela abriu chique. E aí o projeto já não era mais só o banho, era o banho, mas de repente uma reinclusão dessa pessoa através de uma emissão de um documento, a elaboração de um currículo, e aí atendimentos médicos. Então o ônibus, ela tem o projeto para passar justamente por essa adaptação para atender mais pessoas que estão em situação de rua. Então o projeto remodelou, pivotou nesse meio do caminho. E hoje ela tem um impacto bem consistente. Qual que é o nome do projeto mesmo? É o ProSol. ProSol. Então as pessoas podem procurar, que bacana. Agora, olha só, você me contou a história de uma empresária que decidiu contratar. Isso é uma mulher de impacto, né? Decidiu contratar com outros padrões, a não ser currículo, com outro jeito de ver a sociedade. E ela vai fazer um estrago positivo muito maior. Mas também contou a história de uma mulher que era uma mulher simples. Começou pequeno e hoje já tá... Eu soube que ela já foi na Fátima Bernardes, já escreveu livro. Isso, então... um livro que foi lindo. Eu fui pro lançamento do livro, porque essa inclusão de outros mentores para o desenvolvimento também dessa parte dela foi bem legal. Agora, assim, Mulheres de Impacto. Um último recado aqui para as mulheres que estão nos assistindo e às vezes elas estão sendo, sei lá, são mulheres que ainda sentem uma opressão de fique quieta, só sirva, porque a gente tem ainda a visão que só e eu acho já legal, mas não é só isso. As mulheres de grandes
dos presidentes, de pessoas. Então tem um homem e as mulheres fazem causa social, como faz alguma coisa aí porque o seu homem foi eleito, assim. Mas é tão legal como você traz a mulher sendo protagonista e talvez alguém tá nos ouvindo e falando, ainda sou tão pequena, não sei se eu consigo. Queria que você olhasse lá e desse o recado para elas. Então, não seja sua sabotadora. Você tem seus sonhos, você tem seu propósito, você tem suas lutas. E outras pessoas podem te dar o suporte para que você consiga isso. A gente tem essa habilidade de dar a mão e seguir realmente juntas e desenvolver juntas. Então, não deixe que de repente o fato de você ter nascido ou crescido de repente numa favela ou numa comunidade, isso te impeça. O fato de você de repente ter estudado na escola pública não te impacta de ir atrás dos seus sonhos. Se de repente você sente excluído ou atrás dos seus sonhos vindo de uma classe diferenciada, uma classe mais alta, e você segue o que os teus pais de repente te orientam e você não quer fazer determinados cursos, você quer viver de outras coisas, mas a sociedade te impõe outras demandas e outras coisas. Não seja sua sabotadora, você consegue, você é capaz. Busque mentoras no meio do caminho que te ajudem a sobreviver, a viver e a expandir e impactar muito socialmente. Eu digo isso tudo porque eu vim dessa história que eu acabei de dizer pra você e hoje, se eu tô aqui, é por um propósito pra poder te dizer isso. Então, assim, não seja sua sabotadora porque você consegue, você é capaz. Que legal, gostou do nosso bate-papo? Eu queria fazer algo diferente. Escreve no comentário desses vídeos, seja qual for a plataforma que a gente tiver, uma história de uma mulher que é de impacto ou a sua história. E a gente poder ler as histórias, curtir, subir as melhores histórias, além de curtir esse vídeo e compartilhar com alguma mulher de impacto que está transformando. A gente se vê semana que vem. Obrigado, Ana. Eu que agradeço.